Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. São 18 horas e 15 minutos. Hoje é 2 de fevereiro, está no ar o Sem Edição em TVja. Hoje, na bancada, o Augusto Nunes e o Rafael Cortez, da consultoria Tendências. Tudo bem, senhores? Tudo bem. Bom, tudo jóia. Muito bem. Enfim, temos um novo relator para a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Por sorteio, vamos lá, hein? Por sorteio eletrônico, segundo informação oficial, o ministro Edson Fachin será o substituto de Teori Zavascki, que morreu numa tragédia no último dia 19 de janeiro. Caberá a ele analisar, deliberar sobre os processos da operação, do processo mais importante contra os políticos brasileiros. Começo com Rafael Cortez, que você achou. É sorteio, né? Mas olha só, hein? Quase marmelada. Um sorteio que não exclui toda uma operação política, no sentido positivo do termo, né, por parte da ministra presidente do Supremo, Carmen Lúcia, que acho que envolvendo duas dimensões, né? A primeira, uma tentativa de proteger os andamentos das investigações da Lava Jato, em função da natural pressão política que poderia haver por parte do novo sucessor, né, do novo membro do STF que será indicado pelo presidente Michel Temer, mas também para preservar e tentar evitar, racha talvez seja um termo exagerado, mas tensão dentro da Corte Suprema, né? Tem alguns ministros que têm um posicionamento, uma estratégia de publicizar comentários, enfim, mais polêmicos. E eu acho que, nesse sentido, a opção pelo Fachin é uma opção para gerar menos barulho também do ponto de vista interno da Corte Suprema. Augusto, o Fachin foi o último ministro nomeado para a corte, ele era o novato, vamos dizer assim, nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Quem o conhece diz que ele tem um perfil até parecido com o Teori, um sujeito discreto. Eles eram próximos, inclusive, eram amigos na corte. Ele é professor de Direito na Faculdade do Paraná, é especialista em Direito Civil, Direito da Família. E a última vez que ele votou, ele recentemente acompanhou o voto do Marco Aurélio Mello pelo afastamento do Renan Calheiros. Não sabemos muito ainda do comportamento dele porque é um novato. Mas desde o início era uma das possibilidades aventadas, que ele migrasse da primeira para a segunda turma e então participasse do sorteio. Uma brincadeira que eu fiz aqui, eu falei quase uma marmelada, porque de todos os nomes me parece o nome mais adequado, vamos dizer assim, acompanhando até o que o Rafael colocou em relação aos demais membros da segunda turma. O que você pensa? É interessante, eu aí também faço meia-culpa. Eu critiquei duramente a indicação do Fachin, porque ele tinha militado abertamente em favor do PT, tem discursos gravados em campanhas recentes, e porque eu acho, como lembrou muito bem recentemente o ministro, né? Ninguém deixa de ser ministro do Supremo, é ministro aposentado, né? O ministro Eros Grau, ele disse que quem faz campanha não merece ser ministro do Supremo. E ele fez uma campanha política, né, aberta. Ele foi visitar todos os senadores, pediu voto, levou a mulher, braço dado. Eu não gostei. Mas o comportamento dele na corte, né, não tem sido visto em conjunto, não tem sido mal, não. Eu tenho gostado do desempenho do Fachin, não porque ele aprova as coisas que eu acho que são corretas, mas porque ele me parece um homem independente, equilibrado, não dá para você adivinhar o comportamento dele, como é o caso do Lewandowski, por exemplo. Você adivinha, você saberia o que ele faria. Então eu acho que, até por exclusão, era o melhor nome. Nós já falamos que o melhor também, talvez pudesse ser o Celso de Mello. Mas os dois, nenhum dos dois deixaria o país inquieto, como o país ficaria se fossem indicados ou Toffoli, ou Lewandowski, ou Gilmar Mendes. Porque falam demais e porque tomam atitudes, Lewandowski, no caso, suspeitas. O comportamento dele, para dizer o mínimo, no julgamento do Mensalão foi suspeito.
E é curioso, né, Augusto? Quando você falava, ocorre pensando aqui, a gente fala muito da judicialização da política, né? E acho que é claro, né, um fenômeno, inclusive, que torna mais complexo o entendimento da política brasileira. Mas também tem um efeito contrário, né? Tem um efeito da politização do judiciário, né? Eu acho que, talvez, na história recente, ao menos, da política brasileira e da Corte Suprema, a gente nunca ouviu falar tanto no STF, e essa preocupação com a dimensão pública, né, o tipo de declaração que cada ministro dá aqui e acolá, nunca foi tão grande. Então, eu acho que é de fato uma necessidade dos próprios ministros do Supremo aprenderem, entre aspas, a se posicionar publicamente sem gerar aumento de desconfiança em relação ao comportamento do STF e barulhos desnecessários, dado que ele é o guardião da Constituição e que supostamente é o poder não político, né, que estaria blindado desse jogo político. Acho que a conjuntura mostra muito essa necessidade. Acho certíssimo. E há um paralelo interessante. Quando eu trabalhava na Veja nos anos 70, começo dos anos 80, nós acompanhávamos atentamente a lista dos generais de exército. Não me lembro quantos eram, escrito 12 ou 8, mas a gente acompanhava a lista e a promoção de cada um, porque de tempos em tempos um ia para a reserva e algum outro subia, né? Uhum. O general de divisão, agora não me lembro mais, virava general de exército. A gente acompanhava atentamente, porque dali sairia o presidente. De um dos generais do exército seria o presidente. Nós sabíamos o nome de todos. Hoje eu não sei o nome de nenhum, nem do ministro do Exército. Hoje nós sabemos o nome de todos os ministros do Supremo. E não é improvável que dali saia uma presidente, por exemplo. Ela é cotada para ser candidata, então, como os generais de antigamente. Isso mostra instituições desempenhando papéis que não são o papel que elas deveriam desempenhar. E como outro ex-presidente também é citado da corte, como Joaquim Barbosa. Exatamente. A todo tempo é lembrado como um possível nome para a presidência da República. E aí tem gente, assim, o Moro, assim, e o Moro precisa ser ministro. Pelo amor de Deus, o Moro tem que continuar como juiz juiz federal de primeira instância e tal, imagina. Até por uma questão de competência. Claro. Ele, como no Supremo Tribunal, ele seria o relator da Lava Jato, ele deliberou na primeira instância. Isso não é possível. Só que ali eram tempos, né? Eu não sou tão antigo assim, mas no tempo do Juscelino Kubitschek, que era garoto, mas essas coisas circulavam, se eu ouvia falar. O Sobral Pinto foi convidado pelo Juscelino para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E ele, com a maior tranquilidade, disse: eu sou obrigado a recusar essa honra, porque eu fui teu advogado. E recusou. Imagina se alguém recusa. E eu acho que, particularmente, se a gente tiver que olhar, né, da onde sai hoje assim, a fonte de legitimidade, ou que pelo menos são percebidos, né, como legítimos, dado o atual cenário político brasileiro, marcado por uma enxurrada de investigações e escândalos de corrupção, é no judiciário. Eu arriscaria dizer, inclusive, que é mais no poder judiciário do que, digamos assim, no mundo empresarial, né? Então, sim, pensando, da onde sairia um possível Trump brasileiro, alguma coisa que o valha, me parece que nomes ligados ao judiciário, Ministério Público, assim, têm uma força política inédita, talvez, concordo, na história política brasileira, e que, se eventualmente algum deles entrarem, né, enfrentar essa barreira de disputar uma eleição presidencial, poderia trazer aí um elemento novo que, anos atrás, a gente não seria o cenário mais provável, né? Muito bem. Por falar em Sérgio Moro, Augusto, ele condenou, são as primeiras condenações do ano, e na lista está o marqueteiro João Santana, que serviu a tantas campanhas do Partido dos Trabalhadores, condenado a 8 anos e 4 meses por lavagem de dinheiro. A lista envolve também alguns empresários, operadores, ex-funcionários da Petrobras e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O João Santana aparentemente começa
a sofrer Que bom, com as né? consequências Que bom, de né? todo o dinheiro que recebeu por fora e no exterior. Elegeu candidatos, ajudou a eleger candidatos aqui e fora, Sim. né? E candidatos de quinta categoria. Eu acho, queria dizer isso aqui, faz tempo que eu não escrevo sobre, mas eu já escrevi muito sobre o seguinte: eu acho muito estranho a figura do marqueteiro, porque ele vai, por exemplo, vamos lá, o Duda Mendonça nasce em Salvador, mora lá, circula pelas praias da Bahia, então não tem nada a ver com São Paulo. Aí vem para São Paulo, faz aquele trabalho, Maluf que fez, elege o Maluf, depois elege o Pita. Né? No caso, elegeu mesmo. Foram as mais desastrosas gestões da história de São Paulo. O povo sofreu as consequências por 8 anos ou mais. E ele foi embora para a Bahia. É ético isso. Eu tenho o direito de ir para Nicarágua e eleger um sujeito que fica até sob suspeita de pedofilia. E depois eu volto para o meu país e impus, né, ajudei a infiltrar na cabeça das pessoas que elegeram esse cara mentiras deliberadas. Isso é correto? Pena que isso aí não consta do Código Penal, porque assim subiria um pouco a pena, mas está de bom tamanho. A simples punição do João Santana, e estou falando da parte ética. Quanto à parte legal, criminal, tem que estar preso há muito tempo. Você falou em Salvador, em São Paulo, mas o Duda Mendonça tem muitas propriedades, é uma fazenda gigante no Pará, no sul do Pará, na região de Marabá. Eu tenho um particular incômodo e eu não quero nem ser corporativista no sentido de que a política é um objeto exclusivo do cientista político, nem nada disso, claro, né? Não. Mas, assim, o marketing político, primeiro, tem uma extensão, inclusive, dessa questão ética, me parece, que é um pouco você tratar candidato como um simples produto em que não é diferente, né? Você faz uma campanha de um sabonete, alguma coisa assim, não tem. É diferente. Não está tratando com bem público, você está pode. Jogando com o destino. E você de uma troca população. o produto aqui, é uma tranquilidade, né? Quando você vai para a política, é muito mais complicado o processo de substituição do produto ruim, né? Eu olho com um pouco de desconfiança, sobretudo porque esvazia o debate e aí vira uma questão simplesmente, olha... No caso... Não, complementar, Rafael. No caso do João Santana, eu queria só colocar um outro ponto aqui, para acrescentar aquilo que vocês estão dizendo. Ele era mais que um marqueteiro. O João Santana, vocês se lembram quando o governo tinha 39 ministros e diziam que o João Santana era o 40º? Né? O João Santana era um conselheiro, ele frequentava o Palácio do Planalto fora do período eleitoral, fora do período de campanha. Ele era chamado em situações de crise pela Dilma, pelo Lula, para conversar. Ele extrapolou o papel de marqueteiro. Exatamente. O que o fez cada vez mais próximo, no rolar dos anos, do caixa do PT. E tem uma dimensão também que acho que na extensão disso que a gente tem conversado, esse império do marketing político, né, ele foi comprado pela classe política, né? Todo mundo arruma gravata, arruma o terno, vai fazendo uma mudança estética ao longo, conforme a experiência política vai passando, porque isso supostamente é um caminho para a vitória eleitoral. E aí, a própria classe política é tão dependente do marketing político que trava, enrijece o sistema. Porque a vida de político, num certo sentido, não é fácil, né? Eles precisam agradar uma maioria que ninguém sabe onde está, o que prefere, o que quer. Então, tem uma incerteza grande. Aí fica o marqueteiro com algumas teses ali, fica colocando na cabeça do político, às vezes o resultado é estapafúrdio, até para a própria biografia do nome. Lembra da Marta Suplicy aqui em São Paulo? Acho que isso começa a acabar. Acho que isso começou a acabar. Contra o Kassab. Sim, contra o Kassab. Ele é casado, tem filho. Ele começou a pé na acabar biografia dela. Isso na última campanha, porque o meu pai, eu sou filho de político, meu pai foi prefeito na minha cidade, na cidade em que eu nasci, Taquaritinga.
Ele dizia um negócio que o João Dória provou que é verdadeiro. Esse político que não comanda a própria campanha não ganha. E é o político que decide em última instância, porque quem não fala em último lugar no comício também não se elege. O João Santana, ele contou aí que os caras chegavam para ele e falavam assim, melhor não falar mal do PT. Ele falava, como? Num reduto antipetista como São Paulo, eu não vou falar mal do PT? Claro que vou. E a outra, muda a roupa, que você parece muito Mauricinho. Ele falou, eu sou assim e não vou mudar. Não mudou. Teve a votação que teve. E eles também achavam que ele devia se disfarçar para não parecer muito rico. Quando todo eleitor, supostamente, gostaria de ser rico, não de ser pobre. Acho que o que houve com o fracasso, depois do fracasso de alguns marqueteiros, isso começa a mudar. Especialmente, e isso tem a ver um pouco também com a questão do mecanismo do financiamento de legislação campanha. eleitoral. Absolutamente. A gente sumiu o dinheiro. Sumiu o dinheiro. Sumiram os marqueteiros famosos. E, em boa medida, a explosão desses custos de campanha, que aí gera um incentivo para sair arrecadando em qualquer meio ou ocasião, independente do grau de licitude do movimento, tem a ver um pouco de ficar bancando e sustentando todo um staff que é exagerado. Assim, ele não é algo que a gente está reduzindo o custo de informação para o eleitor, né? Ele, na verdade, tá um exagero e aí a gente está pagando, de alguma medida, as consequências. O resumo é que quem pagou essas campanhas, quem financiou tudo isso, fomos nós, né? Porque era dinheiro desviado da Petrobras. Exatamente. Agora sabemos. Vamos atravessar a rua e partir para o Congresso Nacional, senhores. Ontem tivemos a eleição de Eunício Oliveira para a presidência do Senado. Falamos um pouco aqui sobre isso, Augusto, no programa. Isso. Ainda não havia se consolidado o resultado, mas então eu queria começar por aí para depois partir para a Câmara dos Deputados, que agora há pouco reelegeu Rodrigo Maia de forma polêmica. Vamos falar sobre isso também. No caso do Eunício, e o pessoal gostou, Augusto, porque a gente brincou e falou assim, Eunício eleito para presidir o Parque dos Dinossauros, o pessoal gostou do Jurassic Park. Eu queria que você comentasse aí a escolha de um nome que segue o ciclo do PMDB. O Senado é um feudo PMDBista desde a redemocratização do Brasil, né, com toda a era do Coronel Sarney, depois do Coronel Renan, e agora temos o Coronel Eunício. Pouco muda, né? Ainda mais se a gente pensar que o Renan desce da cadeira da presidência para a cadeira de líder do PMDB, que era ocupada pelo Eunício. Pouco muda, né? O tom e o conteúdo dos discursos do Renan e do Eunício provaram o que nós dissemos ontem rapidamente aqui, né? O Congresso não conseguiu ainda entender que o Brasil mudou. Você ouve o Eunício não só ficar bravo com outro poder que se mete num poder independente, etc. Está brigando com o judiciário, é Lava Jato, né? Ele é o índio na lista da Odebrecht. Como o Renan também se apresenta como um jeito que soube defender a independência do poder legislativo. Do alto de seus 11 inquéritos. Exatamente. Quer dizer, esses caras não estão entendendo nada. Nada. Serão atropelados pela Lava Jato. Eu acho que eles estão jogando, da mesma forma que os advogados do Lula, eles estão jogando naquela da radicalização, de você se apresentar como vítima e você apostar tudo. Você vai para cima do juiz. Tanto que os advogados do Lula agora, todo dia, Moro é incapaz, Moro é incapaz. Eu acho que eles estão fazendo uma divisão que o Duarte Nogueira, que hoje é prefeito de Ribeirão, deputado do PSTB, uma vez ele disse assim, o PT se divide em dois grupos, os incapazes e os capazes de tudo. Eu acho que aqui você tem o chamado incapaz, que é o Moro, e os capazes de tudo, que são os advogados do Lula. Esses, eu já vi coisas ali que nem
em porta de cadeia você vê alguém fazer. Rafael, passo a bola para você, não só sobre o Eunício, mas também já emendando aqui a eleição da Câmara, com a seguinte pergunta. O Congresso Nacional, as duas casas legislativas, serão comandadas por 2 políticos citados na Lava Jato. De alguma forma, serão investigados. Então você tem o Eunício, como a gente já disse, o Augusto bem lembrou, é o índio na lista da Odebrecht, mas lá na Câmara, o Rodrigo Maia é o Botafogo. Apontado como suposto beneficiário de R$600 mil da Odebrecht. É complicado, né? Se o quadro político brasileiro fosse a trilogia do Star Wars, né, da Guerra das Estrelas, a gente estaria agora no filme no Império Contra-Ataca, né, que é a classe política respondendo a, enfim, esse movimento que... Produção, já temos um título para o programa, por favor, anota. Quero royalties, se for o título, né? Uma série de royalties, se for o título. Mas, de todo modo, assim, acho que o estágio atual é isso, né? Teve uma onda de investigações, a Lava Jato é a principal delas, tem essa percepção de crise de legitimidade, a sociedade claramente manifesta críticas estruturais aos principais partidos políticos brasileiros. É bem verdade que é uma relação tensa e em vários episódios o judiciário também coloca o dedo em questões que, não, ao menos aos meus olhos, não deveria colocar. E agora é o momento, né, da classe política tentar virar o corporativo, se proteger, né, e para tentar trazer algo novo. Essa proteção, uma parte dessa, tem a ver com a luta individual aí para sobreviver em meio às investigações judiciais que o Augusto bem colocou. Agora, digamos assim, a dimensão política desse processo é fazer o governo minimamente funcionar, né? Porque eles vão precisar da economia como talvez o principal mecanismo, a tábua de salvação dos riscos eleitorais que uma série de líderes vão correr em 2018, eles vão precisar da economia funcionando minimamente bem. Então, eu acho que tanto a eleição do Eunício no Senado quanto do Rodrigo Maia na Câmara são parte desse quadro em que as lideranças políticas começaram a dizer, olha, ou bem a gente faz alguma coisa, ou a gente vai perder o controle da história, né? E tem um número ilustrativo para esse seu raciocínio. O número de votos que o Rodrigo Maia obteve, 293 votos. Ele 293. Concorreu com o apoio de 13 partidos. De 13 legendas. Olha, esse número, eu estava fazendo uma conta rápida, em julho, quando ele se elegeu pela primeira vez, ele teve 285. Pois bem, ele teve 8 votos a mais, o que mostra um arranjo construído, obviamente respaldado e impulsionado pelo Palácio do Planalto, para que esse grupo, esse número, seja um quórum suficiente para emplacar os projetos e as reformas. É evidente que você precisa de quórum muito alto quando se trata de proposta de emenda à Constituição e etc., mas já é um número simbólico. E os que não votaram nele não são necessariamente deputados que fazem oposição ao governo. Não são, porque, por exemplo, o segundo melhor votado, o Jovair Arantes, da PTB, base, né? é da base. Teve 105 votos. Exatamente. Né? E, aliás, quem concorreu ali como um nome, vamos dizer assim, de oposição? Quem era o grande candidato de oposição? O André Figueiredo, que era um candidato Ciro Gomes, do PDT, obteve 59 votos. Faltaram, aliás, votos para o André Figueiredo, inclusive os prometidos pelo PT. Resta saberem quem os petistas votaram. A Luísa Erundina, obviamente, é oposição, mas teve pífios 10 votos. Júlio Delgado, inexpressivos, 28 votos. E o Bolsonaro, quem diria, 4 votos. Não, e é curioso, né? Porque a história para chegar até esse quadro não foi uma história trivial, até olhando dentro do governo, né? Porque lá atrás, quando o Maia foi escolhido o nome para fazer a transição, os tucanos estavam de olho em comandar a presidência da Câmara nos últimos 2 anos. Então, já teve que construir um apoio dentro do PSDB, para o PSDB resolveu não brigar pelo comando da casa. Teve a questão da judicialização, né? Acho importante falar disso, você colocar esse ponto aí. Muito questionado, enfim, por conta de ali um certo vazio... na base do tapetão. Ou um certo vazio jurídico. Então, teve que enfrentar também a questão judicial. Então, não foi um caminho fácil para construir esse apoio substantivo. Eu acho que tem um pouco a ver
com esse movimento maior, assim, de salvação, entre aspas, da classe política, sob pena de perder o controle total da história, e aí 2018 vai saber o que nos espera. Né? Augusto, a única surpresa nessa eleição da Câmara foi que o Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, ele é irmão do Gedel Vieira Lima, o ministro que caiu da articulação política do governo Temer, depois daquela história esquisitíssima, né, de que teria pedido para um outro colega de ministério interferir numa obra a favor dele, porque ele tinha um apartamento numa área controlada pelo IFAM e tal. O Lúcio Vieira teve 133 votos para vice-presidência e ele ficou fora. Depois, num segundo turno, o Fábio Ramalho, de Minas Gerais, acabou levando. Não vai bem a coisa para os Vieira Lima. Não, e você vê o tipo de estrago causado aí pelas ligações com negócios corruptos, negócios suspeitos. O Gedel, há pouco tempo, ele era poderosíssimo, agora não elege o irmão para isso. Por quê? Porque a corrupção é vista pelo eleitor hoje como estigma. Ninguém vai se livrar disso. E é um problema que a confusão entre o público e o privado, né? Assim, é como... Acho que chega, né? Eu acho que uma parte das críticas que se fazem à classe política, elas são, não diria injustas, mas assim, o dilema da representação não é trivial, não é fácil você organizar vontade díspares e organizar isso num conjunto minimamente crível de políticas que não só agradem o eleitorado, mas que resolvam os dilemas relevantes do país. Mas, em compensação, tem uma série de agenda, um comportamento da classe política que é pura expressão de uma ideia de oligarquização, de uma casta superior em relação aos demais normais, digamos assim. E eu acho que essa é a agenda que eles ainda não perceberam, em boa medida, concordo com você, eles não perceberam, e acho que isso é que pode pagar o custo. Vai demorar, não é eventualmente, né, não é 2018 que vai ser terra arrasada em termos de mudança eleitoral, mas é algo que eu acho que veio para ficar, é uma mudança relevante do que foi É nesse sentido que eu falo do distanciamento que você tem entre o mundo político e a vida real. Quer dizer, o novo presidente do Senado, ele ainda não percebeu que se ele aparecer na Lava Jato, ele está mortinho politicamente. Não adianta você ficar desafiando juízes oralmente. Aparece lá a Polícia Federal, acabou. Até porque no Senado Federal, o único político que a gente sabe que tem 7 vidas é o Renan Calheiros. Não sabemos quantas ele já gastou, né? Porque tem muitos inquéritos. Eu acho que já foram as 7, né? Vamos ver agora. Pois bem. Bom, são 18 horas e 43 minutos, a nossa meia hora acabou. E eu queria colocar uma imagem para encerrar o programa, o Augusto, o Rafael. É um assunto duro, um assunto difícil, mas um gesto bacana do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi ao Hospital Sírio-Libanês dar um abraço ali no ex-presidente também Luiz Inácio Lula da Silva, porque a ex-primeira-dama Marisa Letícia tem um quadro de saúde irreversível, segundo os médicos. Ela sofreu um AVC. Lembrando que, em 2008, quando a Ruth Cardoso morreu, o Lula fez um gesto semelhante. É assim que deveria ser, né? Pelo menos em situações dessa gravidade, desse calibre. Infelizmente, nem em situações assim as coisas se repetem. O gesto deve ser elogiado, sim. Pois bem, queria agradecer, Rafael, Augusto, obrigado. Obrigado. E o Sem Edição termina aqui. Obrigado por você ter acompanhado o nosso programa até agora. Logo mais, ele tem repeteco no site de Veja. Até lá.